Era uma tarde agitada e ensolarada no shopping mais sofisticado da cidade, o famoso Dona Maria, que servia de refúgio tanto para os aficionados por moda quanto para famílias em busca de entretenimento no fim de semana. As lojas estavam lotadas, os cafés transbordando de conversas animadas, e o perfume caro de amostras gratuitas pairava no ar. No centro desse caos controlado, um som distoante preocupava aqueles que prestavam atenção mais de perto. Era o choro agudo e angustiado de uma criança. Perto da imensa fonte central, uma garotinha, não mais velha que 6 anos, com cachos dourados e um vestido amarelo brilhante, estava sentada no mármore frio, seus olhos grandes transbordando lágrimas. As pessoas ao redor, entretidas com seus próprios afazeres, passavam apressadamente ao lado da cena com um mero olhar de estranheza. Clara, uma jovem de aparência gentil e reservada, trabalhava em uma pequena loja de bijuterias do shopping. Após encerrar mais um longo turno de trabalho, seus pés aliviaram-se em direção à saída, quando seus ouvidos captaram o som do pranto infantil. O instinto maternal latente se ativou, e ela não pôde evitar investigar. Algo naquela cena lhe tocou profundamente. Talvez fosse a forma como Sofia, a menina, parecia perdida e impotente, refletindo a própria Clara nos seus momentos mais solitários. Clara aproximou-se suavemente, tentando aparentar calma e confiança. Ajoelhou-se ao lado da menina e, num tom de voz sereno, perguntou: "Oi, querida. Tudo bem com você? Como é seu nome?" "Sofia", ela respondeu, entre soluços, sem conseguir articular muito mais. Clara viu que precisava agir rapidamente. O senso de urgência invadiu seu coração ao perceber que Sofia estava ali sozinha, mas ao mesmo tempo, ela sabia que não era adequada a pressa, mas sim, a ternura e a paciência para conquistar a confiança da menina. Assim estabelecemos uma introdução forte e impactante. Podemos seguir com a próxima parte se desejares. Sofia permaneceu sentada, tremendo ligeiramente, enquanto Clara cuidadosamente mergulhava mais fundo na situação. O cenário ao redor delas continuava o mesmo, um mar de indiferença que contrastava fortemente com a súbita conexão entre as duas. A fachada reluzente das vitrines e os manequins meticulosamente vestidos não conseguiam distrair Clara de sua missão: trazer conforto à pequena garota. Clara não era o tipo de pessoa que alguém notaria facilmente em meio à multidão. Tímida por natureza, sua genuinidade e bondade raramente se destacavam em ambientes onde aparências dominavam. Os poucos que a conheciam falavam dela como uma garota de ouro com um coração do tamanho do mundo, apesar de sua modéstia em tudo que fazia. Vestindo jeans desgastados e uma camiseta branca simples, ela representava a antítese do mundo luxuoso que a cercava. Por outro lado, Sofia, encolhida perto da fonte, parecia um quadro pintado fora de época, a imagem da inocência perdida em um mundo adulto, com seus fios de ouro se destacando sob a iluminação tão bem colocada pelo design arquitetônico. O amarelo de seu vestido era brilhante, mas não mais do que o brilho nos olhos que tentava aparecer mesmo em meio ao desespero. A maneira como Clara se aproximou e demonstrou cuidado parecia trazer um sopro de esperança ao entorno sombrio. O shopping Dona Maria, renomado por sua opulência, era um território vasto e diversificado. Luxuosos pisos de mármore reluziam sob os lustres de cristal, refletindo a multiplicidade de vidas que passavam por ali, desde adolescentes antenados em moda até senhoras da alta sociedade com seus pequenos cães em bolsas feitas sob medida. Clara sentiu-se, por um momento, fora de lugar. No entanto, havia algo naquela situação que a fazia sentir pertencente, talvez pela missão de cuidar e guiar alguém tão necessitado de proteção. Por amor à simplicidade e a um vínculo inexplicável, Clara estendeu a mão para Sofia, oferecendo não apenas consolo, mas uma promessa tácita de segurança e companhia. Bastava irem juntas, nem que fosse através daquela tarde. O destino as unira de maneira inesperada, em uma cena banal para muitos, mas que estava prestes a se transformar no eixo de suas vidas. Com a mão estendida, Clara ofereceu a Sofia um sorriso tranquilizador, um farol de esperança no mar de rostos desconhecidos e apressados. "Não se preocupe, Sofia", disse Clara, sua voz suave, "vamos encontrar seus pais. Você se lembra do nome do seu papai ou da sua mamãe?" Sofia balançou a cabeça negativamente, os cachos dourados balançando. "Só papai", sussurrou, a voz embargada pelo choro. Ele estava comprando um presente para mim." Clara sentiu um aperto no coração. Sem um nome, sem uma descrição clara, a tarefa parecia ainda mais assustadora. Decidiu que a melhor opção seria procurar ajuda oficial.
Levantou-se, segurando a pequena mão de Sofia, e olhou ao redor em busca de um segurança ou alguém da administração do shopping. Avistou um segurança a poucos metros, e com Sofia ao lado, aproximou-se. Com licença, disse Clara, tentando soar calma apesar da urgência que sentia. Encontrei essa menina perdida. Ela não consegue encontrar os pais. O segurança, um homem corpulento com um olhar cansado, lançou um breve olhar para Sofia e depois para Clara. Perdida? Leve-a para o posto de segurança principal, no piso G. Eles cuidam disso. Ele disse isso sem mover um músculo, sem demonstrar qualquer empatia, e voltou a observar a multidão. Clara sentiu uma pontada de frustração. A falta de colaboração era desanimadora. Tentou abordar outras pessoas, mães com filhos, casais mais velhos, mas a resposta era sempre a mesma. Um olhar rápido, um encolher de ombros e a continuação de seus próprios caminhos. Era como se a cena de uma criança perdida fosse tão comum que já não chocava mais, ou talvez, em um lugar tão focado em status e consumo, problemas menores fossem simplesmente ignorados. Enquanto Clara ponderava o que fazer a seguir, um vulto escuro e imponente chamou sua atenção. Um carro preto, um sedã de luxo com vidros escuros que pareciam impenetráveis, parou lentamente na área de embarque e desembarque perto da entrada principal, não muito longe de onde estavam. O carro parecia fora de lugar, e a maneira como ele pairava ali, observando, criou uma sensação de tensão no ar. Clara sentiu um arrepio involuntário. Havia algo sinistro naquele veículo, algo que a fez apertar a mãozinha de Sofia com mais força, um instinto de proteção que ia além da simples preocupação com uma criança perdida. A atmosfera do shopping, antes apenas agitada, agora parecia carregada de uma incerteza velada. Com a introdução do conflito e a aparição do carro misterioso, a história ganha uma nova camada de suspense. Podemos continuar com o desenvolvimento da trama. Decidida a não esperar pela burocracia indiferente do posto de segurança principal, Clara tomou a iniciativa. Segurando a mãozinha quente de Sofia, começou a caminhar pelos corredores do shopping, perguntando discretamente aos funcionários das lojas próximas se haviam visto alguém procurando uma menina de vestido amarelo. A maioria balançava a cabeça negativamente, alguns mal a encaravam, e outros a olhavam com desconfiança, como se ela fosse a responsável pela situação. Enquanto andavam, Clara conversava com Sofia, tentando distraí-la e fazê-la sentir-se segura. Contou histórias bobas sobre seu gato no interior, descreveu as cores vibrantes das flores que sua avó cultivava. Sofia, aos poucos, parou de chorar e começou a observar o mundo ao redor com um pouco mais de curiosidade, ainda que agarrada firmemente à mão de Clara. Clara sentiu uma conexão profunda com a menina. Lembrou-se de sua própria infância, marcada por momentos de solidão, onde muitas vezes se sentia invisível e desamparada. A ausência de uma figura protetora constante a ensinou a ser independente, mas também deixou uma marca de melancolia. Ver Sofia tão pequena e perdida despertou nela um desejo intenso de ser a âncora que ela própria nunca teve naqueles momentos. Comprou um sorvete para Sofia em uma pequena sorveteria, um gesto simples que fez os olhos da menina brilharem pela primeira vez. O sorriso de gratidão de Sofia aqueceu o coração de Clara de uma forma que poucas coisas haviam conseguido. Enquanto isso, em outro ponto do vasto shopping, Henrique, o pai de Sofia, estava em um frenesi contido. Um homem de negócios poderoso e acostumado a ter tudo sob controle, a perda da filha o desestabilizou completamente. Sua busca, porém, era conduzida de forma fria e eficiente. Ele mobilizou a segurança do shopping, sua própria equipe particular e fez ligações frenéticas, acionando todos os seus contatos. Para ele, era um problema a ser resolvido com recursos e logística, não com a empatia que Clara demonstrava. Sua expressão era de fúria e impaciência, não de desespero paternal visível. Clara e Sofia continuaram sua jornada. Ao passarem por uma loja de artigos eletrônicos, um segurança as abordou novamente, desta vez com mais firmeza. Ainda com essa criança? Já disse para levar para o posto de segurança. Está causando tumulto. Clara tentou explicar que estava procurando os pais, mas ele a interrompeu rudemente, ameaçando chamar a gerência. Clara sentiu o peso da injustiça e a impotência diante da autoridade insensível. Quase desistiu, mas o olhar confiante de Sofia a impulsionou a continuar, ignorando segurança e seguindo em frente. A tensão aumentou quando, ao se aproximarem de uma das saídas laterais, Clara avistou novamente o carro preto de vidros escuros, agora estacionado mais perto da entrada.
Parecia estar esperando. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem estaria naquele carro? Estariam procurando por Sofia? A incerteza pairava no ar, e Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. A busca por um pai desconhecido estava se tornando perigosamente complicada. Clara apertou a mão de Sofia com mais força, sentindo o instinto de proteção se aguçar. O carro preto permanecia ali, imóvel, como um predador à espreita. Ela não podia arriscar. Se aquilo fosse uma ameaça, precisava agir rápido. Vamos dar uma voltinha por aqui, Sofia, murmurou Clara, desviando o olhar do veículo e conduzindo a menina para um corredor lateral, mais movimentado. Se pudessem se misturar à multidão, talvez ficassem a salvo. Enquanto caminhavam, Clara notou que Sofia estava mais calma, mas ainda assustada. A menina olhava para trás de vez em quando, como se também sentisse que algo não estava certo. Você reconhece aquele carro, Sofia? Perguntou Clara em voz baixa. Sofia hesitou, então balançou a cabeça. Não, mas o papai disse para nunca falar com estranhos de carro preto. O coração de Clara acelerou. Aquilo não era um bom sinal. O que estava acontecendo? Quem era o pai de Sofia, e por que ela tinha essa advertência tão específica? Antes que pudesse refletir mais, um homem alto e bem vestido surgiu à frente, bloqueando seu caminho. Ele usava um terno impecável e tinha um olhar tão penetrante que Clara sentiu-se imediatamente encurralada. Onde você está levando minha filha? A voz dele era fria, calculista. Clara engoliu seco. Era o pai de Sofia? Ou alguém fingindo ser? Sofia, no entanto, soltou um pequeno grito e se escondeu atrás de Clara, agarrando-se à sua perna. Papai! Ela sussurrou, mas não parecia aliviada. Parecia assustada. O homem sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Venha, Sofia. Você me deu um susto. Clara sentiu cada fibra do seu corpo alerta. Algo estava errado. Se esse fosse realmente o pai de Sofia, por que ela estava reagindo assim? Ela estava perdida e chorando. Estávamos procurando por você, disse Clara, mantendo a voz firme, mas sem confrontá-lo diretamente. Ele estendeu a mão. Obrigado por cuidar dela. Agora, pode me devolver minha filha. Clara hesitou. Se ele fosse mesmo pai, ela não tinha direito de negar. Mas se não fosse... Foi então que, do canto do olho, ela viu 2 seguranças se aproximando rapidamente. Não os mesmos de antes. Estes usavam rádios e olhavam diretamente para o homem. Senhor Costa, um deles chamou. Precisamos falar com você. O homem Costa franziu a testa, irritado. Depois. Estou resolvendo um assunto familiar. Os seguranças trocaram olhares e avançaram. Senhor, há uma ordem de restrição. Você não pode estar perto da criança. O sangue gelou nas veias de Clara. Uma ordem de restrição? Costa riu, um som seco e sem humor. Isso é um mal-entendido. Sofia é minha filha. Os seguranças não recuaram. A mãe dela entrou com a medida. Por favor, afaste-se. Clara puxou Sofia para trás, protegendo-a. Tudo começava a fazer sentido: o carro preto, o medo da menina, a advertência sobre não falar com estranhos. Costa olhou para ela com raiva pura. Você não sabe no que está se metendo. Os seguranças se posicionaram entre eles, e Clara aproveitou para pegar Sofia no colo e se afastar rapidamente. Vamos encontrar sua mamãe, tá bom, disse Clara, tentando acalmar a menina, que agora tremia em seus braços. Sofia enterrou o rosto no ombro de Clara e assentiu, enxugando as lágrimas. Enquanto se distanciavam, Clara olhou para trás uma última vez. O carro preto ainda estava lá, mas Costa agora estava sendo contido pelos seguranças. Ela respirou fundo. Ainda havia muito a resolver: encontrar a mãe de Sofia, explicar tudo à polícia, garantir que a menina estivesse segura. Mas, por enquanto, ela tinha cumprido sua missão. Pela primeira vez naquela tarde agitada, Clara sentiu que, talvez, sua presença discreta no mundo fizesse diferença. E, para Sofia, ela tinha sido um farol em meio ao caos. Clara segurava Sofia com firmeza enquanto se afastava do tumulto. Os seguranças agora cercavam Costa, mas algo naquele homem a fazia acreditar que ele não desistiria tão fácil. Ela precisava levar Sofia para um lugar seguro e rápido. Vamos encontrar sua mamãe,
Combinado, sussurrou Clara, tentando manter a calma. Sofia assentiu, ainda assustada, mas confiante naquela mulher que a protegera. A mamãe trabalha no jardim de inverno, lá em cima. Ela apontou para o último piso do shopping, onde um terraço envidraçado abrigava um pequeno jardim e um café. Clara não perdeu tempo. Enquanto caminhavam em direção às escadas rolantes, ela percebeu movimentos estranhos ao redor. Homens de terno, parecidos com seguranças particulares, pareciam procurar por algo ou por alguém. Eles estavam procurando por Sofia? Ao chegarem ao terraço, o ambiente era calmo, quase surreal depois da tensão dos últimos minutos. Mesas elegantes eram ocupadas por casais e turistas, e o aroma de café fresco enchia o ar. Foi então que Clara viu uma mulher de cabelos castanhos, vestida com um tailleur simples, levantando-se abruptamente de uma cadeira ao avistar Sofia. Sofia! A voz dela era um misto de alívio e desespero. Mamãe! A menina soltou a mão de Clara e correu para os braços da mulher, que a abraçou como se o mundo pudesse acabar naquele instante. Clara ficou parada, observando a cena com um nó na garganta. A mulher, claramente a mãe de Sofia, ergueu o olhar e a encarou com lágrimas nos olhos. Foi você que a trouxe até aqui. Clara acenou com a cabeça. Ela estava perdida perto da fonte. Tentei ajudá-la. A mulher abraçou Sofia com mais força antes de se aproximar de Clara. Eu sou Marina. E você salvou a minha filha dele. O nome não precisava ser dito. Clara engoliu seco. Ele é o pai dela. Marina fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra uma memória dolorosa. Sim. E também um homem perigoso. Ela baixou a voz. Ele tem negócios escusos. Quando eu consegui a custódia da Sofia, ele jurou que não deixaria isso assim. Tudo começava a fazer sentido: o carro preto, os homens à paisana, a ordem de restrição. Costa não era apenas um pai ausente. Ele era uma ameaça. Marina pegou a mão de Clara. Você não tem ideia do que fez por nós hoje. Ele poderia tê-la levado, e eu nunca mais a veria. Clara sentiu um arrepio. O que vamos fazer agora? Ele ainda está no shopping. Foi então que os vidros do terraço estremeceram com um impacto. Um alarme começou a tocar, e as pessoas ao redor entraram em pânico. Alguém havia quebrado a porta de entrada. Clara virou-se instintivamente, protegendo Sofia e Marina com o próprio corpo. Lá embaixo, no piso térreo, Costa avançava em direção às escadas, ignorando seguranças que tentavam detê-lo. Seu rosto era uma máscara de fúria. Ele está vindo, Marina sussurrou, pálida. Clara não pensou duas vezes. Tem outra saída? Marina olhou em volta, desesperada. Sim, pelos fundos, há uma escada de serviço que leva ao estacionamento. Vamos, agora. Clara pegou Sofia no colo, e as três correram em direção à saída de emergência. Enquanto desciam as escadas estreitas, os passos pesados de Costa ecoavam atrás delas, cada vez mais próximos. Ele estava determinado. E ele não estava sozinho. Ao chegarem ao estacionamento, Clara olhou para os lados, procurando um escape. Foi então que viu um carro de segurança do shopping, com um guarda dentro. Lá. Ela apontou. Marina não hesitou. Correu em direção ao veículo, batendo na janela. Precisamos de ajuda. Por favor. O segurança, um homem mais velho com um olhar experiente, avaliou a situação em segundos. Entrem. Agora. Assim que as portas se fecharam, o carro acelerou, deixando para trás o vulto de Costa, que surgiu no estacionamento com os punhos cerrados. Seu olhar de ódio atravessou o vidro, fixando-se em Clara. Ele não tinha acabado com ela. E Clara sabia disso. O carro de segurança acelerou pelo estacionamento subterrâneo, suas rodas cantando no concreto enquanto faziam curvas fechadas entre os pilares. Sofia se agarrava a Marina no banco de trás, seu rosto escondido no ombro da mãe. Clara, sentada ao lado do segurança, olhava pelo retrovisor, esperando a cada instante ver os faróis de um carro preto surgindo atrás deles. Ele tem gente por todo o shopping, disse o segurança, seus dedos apertando o volante com força. Não podemos ficar aqui. Para onde vamos? Perguntou Clara, tentando manter a voz estável. Tenho um colega na saída de carga. Ele pode levá-las para um lugar seguro.
Marina apertou Sofia contra o peito. Ele nunca desiste. Nunca. Clara olhou para ela. Havia uma história ali, uma que ia muito além de uma simples disputa de custódia. Marina, quem é esse homem, realmente? Os olhos de Marina se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez havia raiva misturada ao medo. Ele não é só um empresário. Ele controla coisas. Pessoas. Ela baixou a voz ainda mais. Eu descobri acidentalmente. Documentos, nomes, transações. Quando eu tentei sair com Sofia, ele me avisou que nunca nos deixaria em paz. Clara sentiu um frio na espinha. Ela havia se metido no meio de algo muito maior do que imaginava. O carro parou bruscamente perto de uma porta de serviço, onde outro homem, vestido com o uniforme do shopping, esperava ao lado de uma van simples. Rápido! Gritou o segurança, pulando do carro e abrindo a porta para elas. Clara ajudou Marina e Sofia a saírem, mas, quando ela mesma estava prestes a entrar na van, um estrondo ecoou pelo estacionamento. O vidro traseiro do carro de segurança estilhaçou-se. Ele está aqui! Alguém gritou. Clara virou-se e viu, à distância, Costa saindo de um carro preto, seguido por dois homens. Ele não corria. Caminhava com a calma de quem sabe que o jogo ainda não acabou. Entrem! Agora! O segurança da van ordenou, puxando Clara para dentro. A porta se fechou, e o motor rugiu. A van acelerou, deixando para trás o shopping, os seguranças, e o olhar gelado de Costa. Dentro da van, o silêncio era pesado. Sofia chorava baixinho, e Marina a abraçava, sussurrando palavras de conforto. Clara respirou fundo, tentando processar tudo o que acontecerá em tão pouco tempo. O motorista, um homem de meia idade com um olhar cansado mas gentil, olhou para elas pelo retrovisor. Vamos para um abrigo seguro. Lá, vocês podem decidir o que fazer a seguir. Clara assentiu, mas uma parte dela sabia que isso não era o fim. Costa não era o tipo de homem que aceitaria uma derrota. E agora, ela também estava em sua mira. Enquanto a van mergulhava na noite da cidade, Clara olhou pela janela. Alguma coisa lhe dizia que aquela era apenas a primeira de muitas fugas. A van percorreu ruas secundárias por quase uma hora, evitando avenidas movimentadas e câmeras de trânsito. Quando finalmente parou, estavam diante de uma casa antiga, escondida entre árvores no limite da cidade. A pintura descascada e o jardim mal cuidado era um disfarce perfeito. Ninguém suspeitaria que ali era um abrigo. O motorista que se apresentou como Theo guiou-as para dentro. O interior era surpreendentemente aconchegante. Sofás gastos, livros empilhados e o cheiro de café fresco. Uma mulher de cabelos grisalhos, de olhos afiados como os de uma falcão, esperava na sala. Sou Irene, disse ela, sem sorrir. Aqui, vocês estão seguras. Por enquanto. Marina afundou no sofá, exausta, enquanto Sofia adormeceu quase instantaneamente em seus braços. Clara, porém, não conseguia relaxar. Quem são vocês? Perguntou, olhando para Theo e Irene. Por que estão nos ajudando? Irene trocou um olhar com Theo antes de responder. Porque Costa já arruinou vidas demais. Ela caminhou até uma estante, tirou uma pasta grossa e a abriu sobre a mesa. Dentro, havia fotos, documentos e recortes de jornal. Clara aproximou-se e viu imagens de outras mulheres, outras crianças. Todas com histórias parecidas com a de Marina. Ele faz isso há anos, Irene explicou, a voz carregada de raiva contida. Usa seu dinheiro e influência para controlar, ameaçar, e quando alguém tenta escapar, ele persegue. Literalmente. Clara sentiu o estômago embrulhar. E a polícia? Theo deu uma risada amarga. Alguns policiais estão no bolso dele. Outros desaparecem antes de conseguir provas. Marina apertou Sofia contra o peito, como se Costa pudesse surgir das sombras a qualquer momento. O que eu faço agora? Sussurrou, desesperada. Irene fechou a pasta com um tapa seco. Você some. Mudamos sua identidade, vocês duas. E você, olhou para Clara, precisa decidir se vai embora agora, enquanto ainda pode. Clara ficou paralisada. Ir embora? Deixar Marina e Sofia sozinhas nessa? Mas o que ela poderia fazer contra um homem como Costa? Foi então que Theo colocou algo pesado em cima da mesa, um gravador, pequeno e discreto. Marina, você disse que viu documentos.
Lembra de algo? Nomes, números, qualquer coisa que possamos usar contra ele? Marina fechou os olhos, tentando se lembrar. Havia uma lista. Em um cofre. Pessoas que pagavam ele por proteção. Juízes, políticos, ela estremeceu. Tinha símbolos ao lado dos nomes. Cruzes, estrelas. Irene e Theo se entreolharam, e Clara não entendeu o significado daquilo até ver o sangue drenar do rosto de Irene. O livro de contas dele, a mulher murmurou. Se conseguirmos. Não. Theo cortou, brusco. É suicídio. Clara olhou para um, depois para o outro. O que é esse livro? Irene ignorou a pergunta, virando-se para Marina. Onde fica o cofre? No escritório dele, no último andar do prédio da Costa Enterprises. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos sabiam o que isso significava: invadir o território do inimigo. Impossível. Ou não? Clara olhou para Sofia, ainda dormindo, inocente em meio a tanto perigo. Lembrou-se do medo da menina, da forma como Marina tremia. E então, lembrou-se de si mesma, sempre invisível, sempre passando despercebida. Eu consigo entrar, disse, antes que pudesse pensar melhor. Todos a olharam, incrédulos. Como? Theo franziu a testa. Por que ninguém olha para pessoas como eu? Ela respondeu, simples. Era a verdade. Clara não era memorável. Usava roupas comuns, tinha um rosto fácil de esquecer. Já havia entrado em lugares restritos antes, só para provar para si mesma que podia. Um prédio de escritórios, com todo o seu fluxo de funcionários e entregadores. Difícil, mas não impossível. Irene estudou-a por um longo momento, então assentiu. Se você está disposta, temos um plano. Marina agarrou a mão de Clara. Você não deve isso a nós. Clara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Não estou fazendo isso só por vocês. Ela também tinha seus próprios fantasmas para enfrentar. O plano era simples. Tão simples que dava medo. Na manhã seguinte, Clara vestiu o uniforme azul marinho de uma suposta funcionária da empresa de limpeza terceirizada do prédio da Costa Enterprises. Uma carteirinha falsa pendia do seu pescoço, com uma foto sua e um nome que não era o seu, Ana Lúcia Santos. O turno da madrugada é o mais tranquilo, Theo explicará na noite anterior, espalhando plantas baixas do prédio sobre a mesa. Apenas 2 seguranças no saguão, e um fazendo rondas a cada 2 horas. O cofre fica atrás de uma porta com biometria, mas... Ele deslizou um cartão magnético para Clara. Isso deve funcionar. Deve. Clara arqueou uma sobrancelha. Roubamos o acesso de um funcionário de médio escalão. Pode não abrir tudo, mas é nosso melhor chute. Agora, diante do imponente prédio de vidros espelhados, Clara ajustou o boné sobre o rosto e respirou fundo. Ninguém olha para a pessoa que limpa. Era sua única vantagem. O segurança na entrada mal levantou os olhos do celular quando ela passou o crachá na catraca. Boa noite, murmurou Clara, mantendo a voz monótona, cansada. É nova? Ele perguntou, sem interesse. Substituindo a Joana. Ela tá doente. O homem apenas acenou com a cabeça e voltou ao seu jogo. Primeiro obstáculo, superado. Dentro, o saguão estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Clara pegou o carrinho de limpeza que já estava ali, providenciado por um contato de Theo, e seguiu para os elevadores. Seu coração batia tão forte que ela temia que alguém pudesse ouvir. O 38º andar parecia levar uma eternidade para chegar. Quando as portas se abriram, Clara se viu em um corredor escuro, com apenas algumas luzes de LED azuis iluminando o caminho até a sala de reuniões executivas. E, depois dela, o escritório de Costa. Foi então que ouviu passos. Clara congelou. As rondas não deveriam começar até mais tarde. Rapidamente, ela se agachou atrás do carrinho, fingindo organizar os produtos de limpeza. 2 homens passaram por ela, conversando em voz baixa. O chefe tá paranoico com essa história do livro, um deles dizia. Melhor a gente verificar de novo. Tudo hoje tá estranho. Merda. Eles estavam indo em direção ao escritório. Clara esperou até que as vozes se afastassem, então seguiu em silêncio, mantendo distância. Os homens pararam diante da porta biométrica. Um deles passou o cartão, e a luz verde acendeu. Tá tudo tranquilo.
Vamos ver o andar de baixo. Assim que eles desapareceram no elevador, Clara correu para a porta. Agora ou nunca. Ela deslizou o cartão roubado, e a luz permaneceu vermelha. Não. Ela pressionou o cartão novamente, sem sucesso. Foi então que percebeu. O cartão de Theo não tinha acesso ao escritório. Só os homens de Costa tinham. Clara mordeu o lábio, olhando ao redor em pânico. Havia outra maneira? Uma janela? Um duto de ventilação? Nada. Foi quando seu olhar caiu sobre o banheiro executivo ao lado. Todo andar tem uma saída de emergência. Ela entrou no banheiro, luxuoso, com mármore e toalhas de algodão, e trancou a porta. No canto, uma pequena grade de ventilação parecia grande o suficiente para alguém magro passar. Sem pensar duas vezes, Clara subiu na pia, arrancou a grade com uma chave que pegou do carrinho e se espremeu para dentro. O duto era apertado, poeirento, mas levava a algum lugar. Rastejando no escuro, ela seguiu até avistar outra grade à frente. Quando a empurrou, caiu em um armário de limpeza, dentro do escritório de Costa. O espaço era imenso, com uma mesa de vidro e uma vista panorâmica da cidade. E, atrás dela, embutida na parede, uma pequena porta discreta. O cofre. Clara correu até ele, mas travou ao ver o painel eletrônico. Precisava de uma senha ou impressão digital. Porque nada nessa missão pode ser fácil. Ela pensou, frustrada. Foi então que ouviu o elevador pingar no corredor. Alguém estava vindo. O som dos passos se aproximando do escritório fez o coração de Clara acelerar até doer. Ela olhou freneticamente ao redor. Não havia como sair pelo duto a tempo, e o armário de limpeza era pequeno demais para escondê-la. Foi então que seus olhos pousaram na cadeira giratória atrás da mesa de Costa. Era larga, de couro preto, com encosto alto o suficiente para... Sem hesitar, Clara pulou para trás da cadeira e se agachou, ficando imóvel. A porta do escritório se abriu. Verifique os registros de acesso do dia. Alguém pode ter visto algo. A voz era dele. Costa. Clara mal ousava respirar. Se ele decidisse sentar, se olhasse para trás da cadeira. Passos circulavam o escritório. Um suspiro irritado. O livro está seguro? Outra voz perguntou. Óbvio. Ninguém entra aqui sem minha autorização. Um clique metálico. O som de algo pesando sendo arrastado. Clara arriscou um olhar por cima do encosto da cadeira e viu Costa de costas para ela, ajoelhado diante do cofre. Seus dedos digitavam algo em um painel oculto atrás de um quadro na parede. Asterisco 4729 asterisco. Ele girou a maçaneta, e o cofre se abriu com um clique suave. Dentro, havia pilhas de dinheiro, documentos, e um livro de capa vermelha, desgastado pelo tempo. Costa o pegou, folheando rapidamente. Tudo aqui. Mas não podemos mais arriscar. Amanhã, transferimos tudo para o novo local. Clara precisava daquele livro. Mas como? Foi então que o inesperado aconteceu. O celular de Costa tocou. Ele o atendeu com um rosnado. Fala. Quem quer que fosse do outro lado da linha fez Costa ficar tenso. Onde? Não, eu vou lidar com isso pessoalmente. Ele fechou o livro com um baque e o devolveu ao cofre, mas não o trancou. Vamos. Tem um problema no porto. Assim que a porta do escritório se fechou atrás deles, Clara soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Eles se foram. Mas por quanto tempo? Ela correu para o cofre, as mãos trêmulas puxando a porta pesada. O livro estava lá, em cima de uma pilha de pastas. Clara o pegou, abrindo rapidamente. Páginas e páginas de nomes, datas, valores e símbolos. Cruzes, estrelas, triângulos. Marina estava certa. E então, Clara viu algo que a fez gelar. Entre os nomes, destacado em vermelho. Clara M. Observação. Envolvida com S remover-se e interferir. Ela estava na lista. Seu sangue virou gelo. Como ele sabia seu nome? Quando ela havia se tornado uma ameaça? Não havia tempo para pensar. Ela tirou fotos rápidas com seu celular, página após página, até cobrir tudo. Depois, devolveu o livro exatamente como estava. Precisava sair dali. Agora. Mas quando ela se virou para ir embora, a porta do escritório se abriu. E lá estava ele. Costa. Sozinho.
Seus olhos escuros queimavam com uma fúria silenciosa. Eu sabia que alguém estava aqui. Clara recuou, mas não havia para onde correr. Costa fechou a porta atrás de si, trancando-a. Você é mais esperta do que parece, Clara, mas não o suficiente. Ele tirou algo do bolso, uma faca, pequena, afiada. O livro nunca sairá daqui. E você também não. O escritório parecia ter ficado menor, o ar mais pesado. A lâmina na mão de Costa reluzia sob a luz fria das luminárias de teto. Clara sentiu cada músculo do corpo tensionar, mas uma calma estranha desceu sobre ela. Ela não morreria ali. Você realmente acha que vai sair dessa? Costa avançou, a voz um sussurro venenoso. Uma ninguém como você contra mim? Clara não respondeu. Seus olhos vasculharam o ambiente em frações de segundo. A caneta de metal pesado na mesa, o cortador de papel, o vidro temperado da janela atrás dele. O livro já está com meus amigos. Ela mentiu, erguendo o celular. Tudo que você fez, todas essas pessoas. Já está acabado. Costa riu, um som seco e sem humor. Eles vão te abandonar assim que perceberem o que você é. Só mais uma pobre coitada tentando ser heroína. Ele atacou. Clara se jogou para o lado, sentindo o ar cortar onde a faca passou. Sua mão agarrou o cortador de papel da mesa. Não era uma arma, mas era melhor que nada. Marina e Sofia vão desaparecer. Costa girou, perseguindo-a. E você? Vão encontrar seu corpo no rio daqui a semanas. Se encontrarem. Ela bateu com o cortador contra o braço dele. Costa rosnou de dor, mas não soltou a faca. Seu contra-ataque veio rápido, um golpe que rasgou a manga do uniforme de Clara, arranhando sua pele. Sangue quente escorrendo. Dor latejante. Foi então que Clara viu o botão de emergência sob a mesa. Ela se jogou para frente, fingindo tropeçar. Costa caiu no truque, avançando para o golpe final, mas antes que a faca encontrasse seu alvo, a mão de Clara atingiu o botão. O alarme de incêndio disparou. Luzes estroboscópicas. Um ruído ensurdecedor. E, mais importante, as portas de emergência do escritório se abrindo automaticamente. Costa hesitou por um segundo, tempo suficiente para Clara agir. Ela pegou a caneta de metal e a enterrou na coxa dele. Costa gritou, caindo de joelhos. A faca escapou de seus dedos, clareando no chão. Clara pegou, mas não para atacar, ela correu em direção à janela panorâmica. O que você? Ela golpeou o vidro com o cabo da faca, 1, 2 vezes. Nada. Costa estava se levantando, o rosto distorcido de ódio. 3ª vez. O vidro estilhaçou. O vento gelado da noite invadiu o escritório. Lá embaixo, a cidade cintilava, indiferente. Você está louca? Costa cuspiu, mancando em sua direção. Clara não respondeu. Ela pegou o extintor de incêndio ao lado da janela e o jogou para fora. O objeto pesado despencou 38 andares, e atingiu em cheio o carro preto de Costa estacionado abaixo. O alarme do veículo começou a uivar, chamando atenção. Seu policial corrupto vai explicar isso? Ela gritou sobre o barulho do alarme. Passos apressados ecoaram no corredor. Seguranças do prédio, funcionários. Costa olhou para a porta, para Clara, para o caos que se formava. Ele sabia, era o fim. Com um último olhar de puro ódio, ele fugiu pela saída de emergência. Clara não perseguiu. Ela tinha o que precisava. Epílogo, 2 meses depois. As manchetes dos jornais falavam de um grande escândalo, empresário influente preso por corrupção e ligações com o crime organizado. Marina e Sofia agora viviam em outro estado, com novas identidades, mas seguras. Clara as visitaria em breve. Quanto a ela, sentada em um café simples, longe do shopping Dona Maria, Clara folheava um passaporte novo. Irene e Theo haviam cumprido a promessa. Pronta para começar de novo? Theo perguntou, sentando-se à sua mesa. Clara sorriu, olhando para o horizonte. Mais do que nunca. Ela não era mais a garota invisível. E, de alguma forma, isso era libertador.